com esse movimento lindo de fé, a gente começa mais um A Vida Não Para aqui na TV Evangelizar para todo o Brasil. Então sejam todos bem-vindos aqui à nossa programação. Estamos começando o nosso programa de hoje com muita coisa boa, né? Afinal de contas, iniciamos esse período da Quaresma extremamente importante para a nossa vida. E aqui na missa, o retorno do Padre Reginaldo Manzotti, né? As nossas missas aí, as missas semanais, e a gente tem um prazer de estar juntinho com vocês aqui. Bem, eu vou começar te perguntando uma coisa importante. Quero saber de você. Dor de cabeça, você tem? Mas você tem sempre dor de cabeça? Então deixa eu te contar uma coisa. A tal da enxaqueca, ela é um sinal de alerta para muitas questões do nosso organismo. A gente hoje vai conversar com um neurologista exatamente sobre isso, sobre dores de cabeça. E como a gente consegue identificar, por exemplo, a diferença entre essas dores. Se é uma dor de cabeça por enxaqueca, por estresse ou por algum problema realmente no nosso corpo, alguma doença. A gente vai tentar explicar um pouco isso para vocês com quem sabe e com quem entende do assunto. Além disso, o nutrólogo vai conversar com a gente sobre os nutrientes mais importantes para o nosso organismo, para o nosso corpo. Afinal de contas, o que nós temos que consumir para ficar bem? Você sabe ou não? Você tem dúvidas sobre isso? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com quem também entende do assunto. Agora é o seguinte, a gente vai para uma explicação bastante importante sobre o nosso Papa Francisco. Papa Francisco está passando por um momento difícil, com a sua saúde ainda muito delicada, mas a gente tem boas notícias. A sala de imprensa vaticana informou que o Papa Francisco dormiu bem essa noite e ele está internado desde o dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, na Itália, e segue em terapia e fisioterapia respiratória. Durante a noite, ele utilizou ventilação mecânica não invasiva, passando pela manhã para oxigenação de alto fluxo, e o quadro clínico dele permanece estável, sem insuficiência respiratória ou broncoespasmo, como já estava anteriormente. Então a gente está aqui unindo forças, né, para que ele continue realmente se restabelecendo, continue com o seu trabalho e dividindo, né, essa fé que é tão grande, que é tão importante para todos nós. Então tá aí, imagens dele pra gente relembrar um pouquinho dele fora do hospital. Bem, agora a gente vai para aquele assunto importante, sobre dor de cabeça. Pois é, tem gente que tem aquela dor de cabeça que ela fica latejante, sabe? Aquela que fica assim, ó, pulsando o tempo todo. E aí não sabe como se livrar desse problema. E tem gente que diz que se acostumou com a dor. Você já ouviu falar nisso? Gente, não existe se acostumar com a dor. A gente precisa tratar essa dor. Só que o tratamento, ele vai muito além do remédio em si, só químico, né? A gente tem que prestar atenção no que a gente anda consumindo, no que a gente anda comendo, enfim. Ele entende muito mais do que eu sobre o assunto. Eu vou conversar aqui com o Dr. Marco Nigri, que ele é neurologista, especialista em dor, e vai explicar pra gente um pouquinho sobre essa enxaqueca que pega todo mundo. E assim, a grande maioria das pessoas tem enxaqueca, né? Mas eu queria entender qual é a principal diferença entre uma dor de cabeça comum e a enxaqueca, para que você de casa possa entender se de repente você tem uma enxaqueca e tem que tratar. Bom, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carla. Bom, a dor de cabeça, né, um termo médico a gente diz cefaleia, na verdade é só um sintoma. Assim como febre é um sintoma de uma possível infecção, a dor de cabeça é um sinal de que alguma coisa não está ocorrendo de uma forma adequada. Quando a gente fala assim, por exemplo, de enxaqueca, é um diagnóstico e que tem o principal sintoma a dor de cabeça, né? Então a enxaqueca, ela é um tipo de dor de cabeça que normalmente ela é latejante de um lado da cabeça, pode estar associado com sintomas de que a claridade, a luminosidade, barulhos, isso incomoda muito a pessoa, né? Então, existem diversos tipos de dores de cabeça. A enxaqueca acaba sendo uma das mais comuns, um alto grau de incapacidade. Isso é importante a gente falar, essa questão da luz que incomoda, até a claridade, não só o sol, mas a claridade de maneira geral, acender a luz do quarto, essa dificuldade de olhar para a luz realmente. Aqui, uma coisa importante, quando a gente fala de outras dores, por exemplo, aqui a gente tem uma onda, eu acho que é porque por conta talvez da temperatura, que uma hora tá frio, uma hora tá quente, uma hora tá frio, uma hora tá quente, né, aqui na nossa região, da sinusite.
Como é a dor de cabeça de uma sinusite? Que tem gente que reclama até de dor nos dentes, né? Na face, na maçãzinha do rosto aqui, que dói demais, dói o crânio. Como é que funciona isso? É uma excelente pergunta, né? É muito comum no consultório os pacientes já virem nos dizendo, olha, estou com uma sinusite, mas que na realidade muitas vezes é um outro tipo de dor de cabeça. A sinusite, ela é um quadro normalmente infeccioso, inflamatório dos seios da face, que são algumas regiões que a gente tem na nossa cabeça que podem acumular algum tipo de secreção. Então nós temos esses seios da face aqui na região frontal da testa, aqui na região, né, das bochechas, nos seios maxilares, que ali são alguns dos locais que podem acumular esse tipo de secreção. E a principal característica dessa dor, ao contrário da enxaqueca, é que é uma dor geralmente com uma sensação de peso na face, né, ou sensação de um aperto, que piora quando a gente inclina a nossa cabeça para frente. Chacoalha a cabeça, sente essa dor, né? Exatamente, né? E geralmente pela manhã isso é pior, porque à noite houve o acúmulo de secreção e também pode vir acompanhado de outros sintomas, né? Como a secreção nasal, coriza e febre também. Certo. A gente foi até as ruas para saber das pessoas se elas sentem essa dor incapacitante também, a tal da enxaqueca. Vamos ver? Meu nome é Letícia e a minha pergunta é: quando a gente fica muito tempo no computador de fone, eu sou uma pessoa que fico bastante tempo na frente do computador, jogando, enfim, fazendo coisa de faculdade. Normalmente a minha avó fala que de tanto eu ficar de fone, ficar com barulho alto, eu queria saber se isso realmente pode acontecer de dar enxaqueca ou não. Vamos direto para a resposta, né, doutor? Bom, existem diversos fatores associados para desencadear uma dor nessa condição, né? O fato de ficar, né, com os olhos fixos num determinado local, isso gera uma tensão na musculatura ao redor, né? E tudo isso pode ser um fator gatilho para desencadear uma crise de enxaqueca, né? Mas vale lembrar que existem outros tipos de dor de cabeça, né? A própria tensão muscular, ou aqueles tipos de dores que a gente chama as dores de cabeça tensionais, que muitas vezes são confundidas com a própria enxaqueca, mas que sim, com esse cenário é compatível para desencadear uma crise de enxaqueca. Essa questão dos jogos, do videogame, a gente fica muito tempo, né? Eu tô colocando assim o pessoal, né? A criançada e os jovens. Eles ficam olhando muito tempo e a gente percebe que não é só a questão da dor de cabeça. Os olhos começam a ficar vermelhos por ficar muito tempo com os olhos abertos também, né? Então isso tudo vai gerando uma questão que, claro, no final do dia você tá destruído ali, né? Porque a dor de cabeça pode ser intensa. É verdade, né? Vale lembrar que a enxaqueca, né, ela é considerada uma das causas mais incapacitantes de trabalho, né? De presenteísmo, absenteísmo, seria, né, a falta de produtividade ou não ir ao trabalho por conta da dor de cabeça. Em 2021, foi considerada a principal causa de incapacidade e de afastamento. Nossa, isso é muito sério. A gente tem mais uma pergunta, vamos direto lá saber aí as dúvidas das pessoas nas ruas. Meu nome é Roseni e eu tenho uma dúvida. Se algum tipo de alimento ataca a enxaqueca? Uma questão, até vou aproveitar a pergunta da Roseli, que é o seguinte, uma questão que muita gente não associa, o consumo de gordura. O nosso fígado pode também indicar que tem algum problema aí de digestão, por exemplo, e atacar uma dor de cabeça? Na realidade, existem alguns alimentos, né, não só por conta dessa dificuldade da digestão, mas que podem proporcionar uma crise de enxaqueca. Então, tais como embutidos, enlatados, alimentos com muito tempero, alguns tipos de bebida alcoólica, né? Por exemplo, o vinho tinto, que tem muito de uma substância chamada tanino, ele pode desencadear uma crise, né? Mas um detalhe que eu gostaria de salientar é o chocolate, que muitas vezes é confundido como um gatilho, mas que na verdade, antes mesmo de termos dor, alguns dias antes, nós temos como se fossem sintomas premonitórios de que vai vir uma dor de cabeça. Falta de concentração, irritabilidade, dores no pescoço e vontade de comer doce. Ah, é? Então, na realidade, muitas vezes a própria crise já se instalando do que realmente chocolate gerando
como um gatilho de uma crise de enxaqueca. Olha só, gente, então presta atenção aqui comigo. Doutor, vamos repetir os sintomas? Alguns dias antes de chegar essa crise de dor de cabeça, a gente vai ter irritabilidade. Dificuldade de concentração, bocejamento, né? Dores no pescoço. Né? E a vontade de comer doce incontrolável. Exatamente, a vontade de comer, a avidez Olha por só. doce. Isso Então, é muito comum. isso são sintomas de que vai ter essa crise, de que vai ter uma dor de cabeça muito forte. Exatamente. Gente, que impressionante! Amei essa nossa questão. Pessoal, produção, terminou as perguntas ou tem mais uma? Então tá, maravilha. Então tá aqui, estamos aqui tirando todas as dúvidas de vocês que estão aí do outro lado. E se você quer saber de algum assunto interessante, também você pode mandar pra gente. Nós temos o nosso número de WhatsApp que você pode, claro, tirar suas dúvidas. E tem o @ aqui do doutor para você também tirar suas dúvidas com ele. Doutor Marco, muito obrigada pela tua vinda. Obrigada por ter aceito, né? Estar nessa quarta-feira de cinzas aqui com a gente, conversando e tirando as dúvidas do pessoal. Obrigado, eu que agradeço, né? Excelente semana a todos. É isso, muito obrigado. Muito obrigada. E você de casa que está aí assistindo a gente, já que a gente está falando aí de dores de cabeça, muitas delas estão relacionadas à questão ocular. Você sabia disso? Os nossos olhos também entregam toda a nossa saúde. Se eles não estão bem, tem alguma coisa que não está bem. Mas a Vanessa tem uma solução. Boa tarde, Carla, e boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, mas que parece que está tudo nublado. Tudo embaçado, parece que tem uma nuvem aí na sua televisão, a vista foi ficando fraca com o passar do tempo, o olho está ardendo demais, coçando, fica vermelho. Gente, esses são sintomas de que sua visão precisa de cuidado sim. Você já tem em casa alguém com uma catarata, com glaucoma, sofrendo com um problema mais sério de visão? O Vision X auxilia no processo de recuperação, auxilia nessa reposição de vitaminas tão importantes para o seu organismo. Então ele vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer a sua visão. Você já deixou de fazer alguma coisa que você gostava porque não está enxergando direito? Costurar, bordar, dirigir muitas vezes? Então para tudo. Você precisa conhecer o Vision X, hein? Liga agora 0800 777 0190, enquanto você vai acompanhar mais um depoimento de sucesso com o Vision X. Veja lá. Antes estava a vista apagadíssima, que eu não estava conseguindo enfiar a linha numa agulhinha de costura. Hoje eu enfio a linha na menor agulhinha de costura e graças a Deus sem problema. Porque esse Vision X, ele é muito bom mesmo. Limpou as cataratas da minha visão. Enxergo até o que não precisa. Olha só que beleza! Então faz o seguinte, liga já, 0800 777 0190, eu entrego na porta da sua casa. Rapidinho chega aí pra você e você já vai começar a tomar. Mas é importante você se atentar, ó. É esse aqui do X bem grandão, que é o poderoso verdadeiro que te dá um resultado rápido. Promoção que você quer, não é verdade? Vamos fazer promoção então. É 50% de desconto e as 20 primeiras ligações eu vou mandar um presente super especial, então não dá para perder. 0800 777 0190, Vision X, o X da sua visão. Obrigada, é com você. Obrigada, Vanessa, querida. Gente, intervalo, assim, ó, voando. Um pé lá, outro cá, eu já volto. E tem muito mais hoje. Não saia daí, que eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E estamos de volta para falar sobre alimentação agora. Você sabe como é possível você prevenir, tratar doenças, melhorar a tua saúde através da alimentação? Então, a gente vai conversar agora com o doutor Cleuco Porto, que ele é nutrólogo integrativo e ele vai conversar com a gente exatamente sobre esse assunto. Às vezes a gente tem tantas dúvidas, né? O que eu posso usar? Como eu posso me alimentar um pouquinho melhor? Porque a gente sabe que os industrializados já estão fazendo parte da nossa vida. Infelizmente, porque se a gente começar a comer alimentos feitos todos os dias na nossa casa, enfim, a gente sabe que a saúde melhora de maneira geral. Mas nem sempre a gente tem tempo para isso. Doutor, bem-vindo, muito boa tarde, é um prazer te receber.
Doutor, para a gente iniciar, o que a gente tem que ter em mente quando se trata de melhorar a saúde? A gente acabou de falar aqui com um neurologista, o Dr. Marco, e ele estava falando sobre o quanto a alimentação é importante também na questão do nosso cérebro, das dores de cabeça que a gente sente, que às vezes são aquelas pulsantes, né, que incomodam diariamente até para você trabalhar, para você viver de maneira geral. Olá, boa tarde. Obrigado, antes de tudo, pelo convite. A alimentação está cada dia pior, né? As pessoas estão muito... enfim, eu tenho quase 50 anos. Quando a gente era mais jovem, você não tinha tanta opção, né, de industrializados, processados, tantos alimentos com farinha branca, enfim, com ácido-dulante, corante, conservante, e esse monte de química que a gente está tendo na alimentação. As crianças já estão nascendo com consumo excessivo aí de muitos conservantes e corantes e por aí vai. Então, o ideal é que a gente tenha a alimentação o mais natural possível, né? A gente tem como ter esses recursos, né? Procurar sempre fibras boas, proteínas boas, tentar sair mais, tirar o que for, tentar tirar tudo o que for de industrializado, né? Tentar ter uma alimentação mais saudável nesse sentido. A questão da proteína, eu queria entender uma coisa. Qual é a proteína, por exemplo, que você indicaria para quem quer melhorar a sua condição? Porque existe, a internet é maravilhosa, mas também é terrível, né? A gente vê cada receita que o povo indica por aí. Um exemplo, fazer a dieta da proteína, comer só proteína, comer carne todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, o horário que for. E a gente percebe que isso não funciona para todo mundo. E agora, pensar nisso, que tipo de carne eu devo consumir, que tipo de proteína eu devo consumir. Seriam ovos, peixes, frango, o que é melhor, o que vai melhorar um pouco, vai melhorar a minha saúde de maneira geral? As proteínas magras, né, de forma geral, pode ser carne vermelha, peixe, ovos, mas que tenha um índice de gordura baixo, né? Essa que é o maior problema. Tá certo que a gordura do peixe, como salmão, por exemplo, é ótima, né? Tem muita ômega e tal, ajuda muito na parte neurológica aí, mas de forma geral, proteínas magras. O corpo é equilíbrio, né? Não é só proteína. Daí entra o intuito, tem atleta, tem um tipo de dieta, uma pessoa que quer emagrecer é outro tipo de dieta, mas de forma geral, para pessoas normais, você tem que ter um equilíbrio. O corpo precisa do carboidrato também, carboidrato complexo. O problema é que a gente consome uma grande quantidade de carboidrato simples, que forma gordura ruim, né? A gente precisa do carboidrato complexo para ter também nutrição aí muscular, tal, para poder viver bem, né? Não só a proteína. Certo, essa questão que você comentou do carboidrato, o carboidrato, ele é como se fosse o combustível para a nossa energia, certo? Ele vai acabar se transformando em açúcar, enfim. E é essa a intenção aqui. Por exemplo, eu adoro um pãozinho. Eu vou ter que me livrar do pão? Não vai ter jeito? O pão, a massa, o macarrão de maneira geral, que são aí os carboidratos mais consumidos, né, hoje em dia. E o brasileiro adora um pãozinho, né, doutor? E aí? A gente pode se livrar do pão de maneira geral ou não? A questão toda é excessos, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente puder passar para integral, né? Um pãozinho integral seria o ideal, mas tudo é questão de equilíbrio. Aí a pessoa comer um pãozinho com proteína junto, em determinados horários, não vai fazer mal, né? Agora, quanto os carboidratos com menor índice glicêmico são melhores, né? Os picos insulínicos que o corpo faz aí com o consumo do pãozinho branco normal, né? Arroz branco, né? Passar para integral. Quanto menos pico glicêmico, melhor para o corpo, né? Certo. Batata doce, quinoa, enfim, dá pra gente fazer algumas substituições também, né? Arroz integral. Inhame, é verdade. Inhame é ótimo. Agora as gorduras, azeite de oliva, a gordura do abacate, por exemplo, que muita gente, a gente inclusive, acho que já passou até um pouquinho da época do abacate, mas ainda tem algumas regiões que tem bastante. Essas gorduras, o que elas fazem para o nosso corpo? Elas são boas? São gorduras boas, o azeite de oliva, o abacate, né, eles têm ácido graxo bom, né, protetor cardíaco, melhora muito aí
quem consome esse tipo de produto tem a parte vascular mais protegida, né? É importantíssimo isso. Agora também sem excesso, porque o azeite ele é muito calórico, né? Então à noite não é o ideal consumir muito azeite, mas é um excelente alimento e sem esquentar, né? Porque se você cozinhar com azeite, ele satura aí. Mesma coisa que óleo comum, né? Então, não esquentar o azeite. O azeite a gente coloca ele frio, por exemplo, num alimento, né? Então, fica a dica aí, viu, gente? É importante, de preferência o extra virgem, porque a gente sabe que o azeite, ele é o ouro líquido. E é ouro mesmo, né, gente? Pelo preço que tá hoje, tá assim, fora da curva. O que a gente poderia usar, por exemplo, para substituir? Para uma gordura que a gente pudesse usar? O óleo de coco ou... Excelente. Entraria nessa gama de gorduras boas? Mas para usar para cozinhar, óleo de soja não é legal, mas um óleo de girassol, óleo de canola, né? São mais adequados aí para cozinhar. Certo. De maneira geral, qual que é a tua preocupação hoje? A gente falou essa semana, inclusive essa semana a gente vivenciou o Dia Mundial da Obesidade. Qual que é a tua maior preocupação com essa geração que está chegando? Essas crianças, que é uma quantidade assim absurda de crianças obesas no Brasil. Nunca antes a gente teve essa quantidade de obesos, não só adultos, mas principalmente crianças. A preocupação é que os pais têm que ter consciência, né? Muitos pacientes chegam aqui, às vezes reclamam que o filho só come porcaria e tal, e na verdade quem compra são os pais, né? Então a gente tem que ter essa conscientização, tentar doutrinar essas crianças desde cedo, ter uma alimentação mais saudável em casa, porque aumentou muito o sedentarismo por conta dos videogames, dos eletrônicos, de forma geral, aí, associado a uma grande oferta, quantidade de fast food, junk food, esses alimentos processados, ultraprocessados, muito carboidrato simples, e o mundo realmente está ficando bem doente. Então a gente tem que começar a ter a consciência dentro de casa, desde cedo, com as crianças, para não habituar elas a um tipo de alimentação que é a que está sendo imposta praticamente para todo mundo hoje em dia, né? Em casa, por exemplo, minha sogra tinha mania de levar muito bolo para as crianças, né? Eu cortei, falei, olha, deixa no final de semana, tal, mas criar esse hábito de todo dia comer um bolo não é legal, né? A gente tem que tentar ter hábitos saudáveis, não é um dia ou outro que a gente saia para jantar, que a gente escorregue aí na dieta que vai fazer mal, mas o dia a dia é o problema. Tem que escolher um dia, o dia do lixo, digamos assim, né? Pelo menos um diazinho, mas não sempre, não todos os dias. A questão, a gente está num momento importante do ano, que é o momento das frutas vermelhas, né? A gente tem um morango aí com preço um pouco melhor, em algumas regiões ele tá incrível, tá lindo, mas e assim, é uma fruta da época. As frutas da época, a gente encontra com um valor melhor. As frutas vermelhas e a cúrcuma, por exemplo, elas são boas para quê? Por exemplo, para o envelhecimento precoces? Elas são excelentes antioxidantes, aí ajuda muito aí no processo inflamatório do corpo, né? Então, quem puder comprar e consumir aí, tentar priorizar a época, porque aí consegue um valor melhor, mas são excelentes, né? As vitaminas que elas têm, sem precisar repor de uma maneira artificial, né? Com alimento. E são gostosíssimas, né? Não, importantíssimo. Doutor, eu adorei essa conversa. Quando você descer o mapa aqui, vier para o sul, dá uma passadinha aqui na TV para a gente te receber aqui no nosso estúdio. Quero agradecer demais a tua presença e boa quarta-feira de cinzas e bom restinho de semana, viu? Muito obrigado para vocês também. Muito bom. Tá aí, a gente vai viajando o Brasil e vamos descobrindo pessoas com suas histórias, profissionais que vêm te ajudar de alguma maneira. E a gente viaja o Brasil fazendo isso, tá? Agora, a gente vem mais uma vez com uma orientação muito importante. Você que está assistindo a gente agora, você sabia que famílias de pessoas com autismo podem ter até 65% de desconto na energia elétrica? Sabia? Eu não sabia. E a gente preparou aqui um momento importante para que você possa ter mais informações. Esse benefício, ele faz parte do programa Energia Azul e pode ajudar muitas, mas muitas famílias a conseguirem reduzir os seus custos com a conta de luz que está lá nas alturas. A gente sabe disso.
Mas quem que tem esse direito? Quem pode solicitar esse desconto na conta de luz? Para esclarecer essas dúvidas, a gente vai ver aqui um recado importante da doutora Andressa Oliveira. Ela é advogada, especialista em direito dos autistas e encaminhou esse vídeo aqui para a gente explicando. Vamos ver? Boa tarde, Carla, e todos que acompanham o programa A Vida Não Para. Meu nome é Andressa Oliveira, advogada, especialista em direito dos autistas e também direito previdenciário e professora de cursos e pós-graduações. Eu venho falar com vocês a respeito do programa Energia Azul. É um programa que possibilita um desconto na conta de energia elétrica para as famílias atípicas, aquelas famílias que têm no seu núcleo familiar alguém com transtorno do espectro autista. Esse desconto pode chegar até 65% e é muito importante saber, inclusive, dos requisitos. Então, aquelas famílias que estão cadastradas no Cadastro Único, o Cadastro Único do Governo Federal é um cadastro de famílias de baixa renda. É só procurar o CRAS mais próximo aí da sua casa e realizar esse cadastro. Além disso, obviamente, a renda não pode ultrapassar 3 salários mínimos, é a renda familiar. Deve-se comprovar a condição, ou seja, deve-se provar o diagnóstico que a pessoa tem o transtorno do espectro autista, tá? E também deve ficar comprovado, através de documentações médicas, a realização de tratamentos em casa. Esse é o ponto principal e eu acredito que é mais dificultoso. Mas além da energia azul, existe também a tarifa social, que também é um desconto na conta de energia elétrica para aquelas famílias que estejam cadastradas no CAD Único, independentemente se tem ou não alguém com deficiência em seu núcleo familiar. Tá? Então, esses são alguns requisitos, alguns pontos importantes. É muito importante que nós possamos incentivar cada vez mais políticas públicas nesse sentido para proteger e amparar as pessoas com transtorno do espectro autista. Muito bom, muito obrigada, doutora, pela explicação. Tá aí, mais informação e mais poder na sua mão. Que nós trazemos aqui informações verídicas, informação que você pode usar para ajudar, para se ajudar, ajudar outras pessoas também. Intervalo super rápido, eu volto já para a gente falar sobre animais exóticos. Será que qualquer pessoa pode criar um animal exótico? Peraí, tem legislação para isso e pode ser crime em alguns casos. Eu volto já. E a gente volta agora com um assunto que muita gente está interessada. Você gosta de pássaros ou outros animais aí da fauna brasileira? Então deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que esse tipo de criação desses animais silvestres exige normas ambientais bem específicas? Então, para você não ter problema e, claro, garante o bem-estar dos bichinhos, presta atenção nessa reportagem que você vai ver agora comigo. Claro, a gente precisa combater a captura ilegal e óbvio que é possível criar, é possível ter esses animaizinhos, mas seguindo essas dicas aqui. Quem ouve esse canto dificilmente não se encanta e nem percebe que ali tem algo errado. Afinal, o papagaio não imita o ser humano. Aqui no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do IBAMA, tem cerca de 400 animais resgatados pelos mais diversos órgãos de segurança e fiscalização. Alguns chegam bem debilitados. Se forem animais que vêm de entrega voluntária, por exemplo, alguém viu uma matéria que é ilegal, que é papagaio ou periquito, eles chegam numa condição até razoável. Às vezes eles chegam com uma nutrição inadequada, né, porque eles não sabem como deveriam alimentar eles de forma correta e aí chegam até razoavelmente bem. Agora, se são animais vindos de apreensão ou vítimas de acidente, por exemplo, carcarás, carijós ou urubus, aí eles já chegam bem mais debilitados para a gente. Quando chegam aqui, os bichinhos passam por exames, são colocados em quarentena e ficam isolados com animais da mesma espécie para se ambientar novamente ao meio animal. Todos os que estão aqui ou foram resgatados por estarem em condições inadequadas ou foram vítimas de tráfico.
Essas 2 onças pardas vieram do município de Pentecoste e estão em isolamento. Da mesma forma, estão esses macacos. Existem espécies que são mais difíceis de retorno ao habitat. Eles perdem aquele contato que eles teriam com os pais, onde eles aprenderiam todos os comportamentos que são necessários para ele aprender a escapar dos predadores, aonde procurar alimento, aonde se esconder, aonde passar a noite, né? E, por outro lado, eles aprendem tudo que não poderiam. Então, eles aprendem que as pessoas aprendem a ficar perto das pessoas, aprendem a procurar abrigo nas casas. E, com isso, você atrapalha todo o processo de reabilitação. Quando eles chegam aqui, a gente tem que reverter todo esse processo. A legislação brasileira até permite a criação de animais silvestres, mas da forma adequada aos padrões necessários para o bem-estar animal. Mesmo assim, a orientação vai ser sempre que o bicho fique no ambiente dele. Caso criado em cativeiro da forma inadequada, o tutor do animal pode ser punido. Existem alguns motivos para ter cuidado com a domesticação de animais silvestres. O primeiro passo é criar, conseguir de animais proveniente de criador comercial, autorizado pelo IBAMA. Né? E o segundo passo, antes de você ter, você estudar a espécie. Saber se você tem condição de criar aquilo ali. Por exemplo, você não vai criar uma arara, né? Você até pode, mas não deve dentro de um apartamento pequeno. Porque na hora que ela gritar ao nascer do sol, o vizinho não vai escutar, e sim o prédio todo vai escutar. Né? Então tem que ter um bom senso também nisso daí. Embora a legislação lhe permita você criar, você tem que ter condição de ambiência para receber aquele animal. Eu vou além, vou endossar aqui o que ele falou e vou dar uma dica a mais, tá, gente? Por favor, estudem todos os bichinhos que vocês querem ter. Não é só o animal silvestre. É cão, é gato, é chinchila, o que for. Você precisa estudar para saber como é esse bichinho, como ele se comporta, do que ele mais gosta de se alimentar, por exemplo. Né? A gente tem que ter essa noção, porque por mais que você viva na sua casa, é o seu lar, é o seu ambiente, você sabe que você tem vizinhos, como ele falou ali, né, na reportagem. E aí, como é que vai ficar? Então, todo mundo tem que gostar, né, do seu bichinho, inclusive os seus vizinhos também, tá? Dica boa. Outra dica boa é sobre a sua saúde, para quem sente muita dor no corpo, para quem tá sempre cansado, sempre faltando alguma coisa, existem diversas vitaminas. Você sabia, por exemplo, que a vitamina D, que é a vitamina do sol, ela é maravilhosa para dar mais energia pra gente? Que a vitamina B12 também auxilia nos nossos músculos, nos ossos, nas unhas, no cabelo. Só que não adianta nada você consumir essas vitaminas se não tiver magnésio no teu corpo. E aí o magnésio vem para salvar. Olha só. Minha amiga, meu amigo, você que está acompanhando a programação, eu quero falar para você de saúde. Eu quero falar para você do magnésio quelato. Ele tem o que a gente chama de biodisponibilidade. É uma resposta rápida para o seu organismo. Esse mineral é tão importante que ele potencializa as vitaminas no seu corpo. Você anda sofrendo com cãibras, espasmos musculares, muita dor muscular. Você que já passou dos 30 anos, o nosso corpo vai perdendo a massa muscular. E aí o processo inflamatório vai avançando, a estrutura óssea fica mais exposta. O que o magnésio faz? Ele trabalha esse processo inflamatório, ele alivia a dor e trata as inflamações. Além de melhorar a sua mobilidade, se você está com dificuldade para subir escada, às vezes pegar um copo no armário dói aquela dor no ombro, aquela dor no pulso, e use o nosso magnésio para tratar essas inflamações e aliviar a sua dor. Esse mineral ele é tão importante que ele vai nutrir o seu cérebro, controlar a sua ansiedade, controlar o seu estresse, o seu cansaço, a sua fadiga. Ele regula o relógio biológico. Olha só, você vai dormir melhor. Ele cuida dos seus neurônios, evitando demências na terceira idade. É o mineral da vida, tão importante à sua disposição. Você vai ligar agora, 0800 591 8773. Todo o Brasil já pode ligar. Eu quero 100 pessoas para usar o magnésio. Você só vai começar a pagar daqui 45 dias. É isso mesmo, pagamento para 45 dias. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu faço no carnezinho, no fiado. Liga agora, 0800 591 8773. As primeiras 100 ligações, olha, vai ter um presente especial. Ligue!
0800 591 8773. É uma vida longa, saudável, é com magnésio. É isso aí, Manolo, muito obrigada. E pra você de casa, o meu beijo. Tá acabando o nosso programa, ele tá mais curtinho hoje por conta das missas e todos os eventos, né, da quarta-feira de cinzas. Eu quero agradecer você por você estar conosco até esse momento. Um beijo gigante no seu coração e amanhã eu tô aqui de volta. Agora você fica com Viajar é Preciso. Vocês vão conhecer a cidade de Cascavel junto com a TV Evangelizar. Beijo, tchau.